Vou chamar nossos analistas aqui para a tela. Gustavo Uribe, eu ouvi mais cedo a Basília Rodrigues falando sobre essa questão que a Roberta acabou de falar da PGR, e o ministro coloca realmente nesse pedido de prisão preventiva que a PGR não se manifestou dentro das 24 horas que foram colocadas para que ela trouxesse o seu parecer. E como é que fica esse impasse com relação à PGR? Porque agora ela diz que sim, que se manifestou. O que na verdade aconteceu, segundo o que nós apuramos, eu e Basília Rodrigues, é que na verdade Augusto Aras se manifestou na noite de ontem, quando a decisão da prisão e da operação já tinha sido expedida, ou seja, já tinha sido tomada e informada a Polícia Federal. Mas fontes do Supremo Tribunal Federal me dizem que este parecer de Augusto Aras não foi juntado aos autos ainda. Então, ou seja, não foi informado de maneira protocolar ao Supremo Tribunal Federal. A relação do Supremo Tribunal Federal com a PGR tem sido de idas e vindas, ainda mais nos últimos tempos, por conta da postura, na avaliação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, de Augusto Aras, uma posição mais afinada ao Palácio do Planalto. Se a gente lembrar, Carla, aquela operação que teve como alvo o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre contrabando mundial de madeira no exterior, naquela operação também, o Supremo Tribunal Federal não informou a PGR que faria a operação. E isso já causou um mal-estar lá atrás. As apurações que nós tínhamos na época é que não informou justamente para que a operação não vazasse ao Palácio do Planalto. Então, o Supremo Tribunal Federal tem tomado esse receio porque a proximidade de Augusto Aras em relação ao presidente Jair Bolsonaro, na avaliação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, pode causar o vazamento dessas operações. Não é uma regra, Carla, que o Supremo Tribunal Federal informe ao Ministério Público, mas costuma ser o praxe. Por quê? Para o Ministério Público Federal ser consultado previamente, avaliar se realmente é válida a operação, se ela respeita princípios da justiça, como, por exemplo, a segurança daquele que é alvo da operação e se realmente há elementos concretos para decretá-la, mas que o que tem acontecido nos últimos dias e as últimas operações que a gente tem observado é que o Supremo Tribunal Federal tem tomado essa cautela com o objetivo de que essas operações não vazem. Nesse caso, segundo a nota do ministro Alexandre de Moraes, que é relator desse inquérito das milícias digitais, ele diz que informou no dia 5. É que no mesmo dia, na verdade, a Polícia Federal pediu a prisão e ele informou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, no mesmo dia. E até agora não tinha tido a resposta. Por isso que ele decretou a prisão sem esse parecer da PGR. Na visão dele, já tinha passado do prazo de resposta. Aí a PGR diz nos bastidores que, na verdade, respondeu ontem à noite. Mas ontem à noite, a ordem de prisão já havia sido expedida. Uribe, eu li aqui o pedido de prisão de Alexandre de Moraes e realmente há essa ressalva de que a PGR não respondeu no prazo de 24 horas que foi dado a ela para responder, mas como você diz, é uma espécie de acordo de cavalheiros, então, né? Algo que não é obrigatório, mas que é de bom tom, é uma praxe reservada ali aos poderes. Eu queria perguntar a você, também com relação ao pedido de prisão, como você falou que há muitos crimes enumerados ali pela investigação da Polícia Federal e que não necessariamente são apenas do inquérito que apura as milícias digitais, mas perpassam, né, todo o Código Penal. Inclusive, há um questionamento que é feito sobre se a atuação que é atribuída pela Polícia Federal ao deputado Roberto Jefferson incluiria o uso de dinheiro dos fundos partidários para financiamento desses ataques que se vê. Inclusive, há várias transcrições também de entrevistas, de participações em redes sociais do próprio Roberto Jefferson, mas se sabe que ele tem um entorno, vamos dizer, de apoiadores e replicadores de seus discursos extremistas e que há uma desconfiança, então, que é levantada nesse pedido de prisão, de que o fundo partidário poderia ser usado para pagar algumas dessas formas de ampliar o discurso extremista de Roberto Jefferson. É isso mesmo, Carla. Inclusive, temos uma apuração de Basília Rodrigues de que a Corregedoria Geral
do Tribunal Superior Eleitoral já começou uma operação, já começou as diligências para apurar se realmente Roberto Jefferson utilizou da estrutura do PTB e de recursos do fundo eleitoral e fundo partidário para financiar esses ataques. Na verdade, essa desconfiança de que haja uma organização criminosa é o que embasa o pedido da Polícia Federal e também a autorização de Alexandre de Moraes. Ele diz que a suspeita é que Roberto Jefferson seria o braço político de uma organização criminosa que teria como objetivo desregular e também fragilizar a democracia brasileira e também as instituições do país. E aí ele aponta a necessidade dessa prisão temporária, em um primeiro momento, para impedir que Roberto Jefferson e essa organização continuem a fazer ataques às instituições, mas ao mesmo tempo busquem apreensão para que você tenha acesso tanto aos computadores como aos celulares de Roberto Jefferson para conseguir identificar quem são os integrantes dessa organização criminosa. Por isso que é uma prisão temporária com busca e apreensão. E esse pedido também do ministro Alexandre de Moraes, ele determina a busca e apreensão das armas e munições em posse de Roberto Jefferson. Se a gente lembrar, naqueles vídeos em que ele fazia críticas ao Supremo Tribunal Federal, ele portava armas e munição. E também tem o pedido de bloqueio de uma das contas do Twitter de Roberto Jefferson. A gente lembra aqui a quem está nos assistindo que nas redes sociais o Roberto Jefferson costumava fazer vídeos até com essas imagens chocantes, né, de ele trazendo armas pesadas, armamentos para fazer ameaças, citando nomes, citando instituições, e isso era bastante comum até para ele, né, na participação dele nas redes sociais, o que o fez perder diversas vezes o perfil. Então, ele substituía perfis, principalmente no Twitter, em redes sociais onde ele participava, porque os perfis eram derrubados pelo excesso de denúncias às redes sociais. Então, eu vou chamar agora, para incluir na nossa conversa, o Sidney Rezende, o Yuri Pita, que vão trazer, inclusive, uma contextualização desse pedido de prisão de Alexandre de Moraes, que é com acusações gravíssimas ao Roberto Jefferson. Inclusive, ele destaca que a prisão preventiva é inafiançável devido à natureza dos crimes que ele atribui a Roberto Jefferson e que a Polícia Federal, em sua investigação, atribui a Roberto Jefferson. Então, eu dou boa tarde a vocês dois. Começo com você, Sidney Rezende, para a gente lembrar o passado de Roberto Jefferson. Ele que já chegou a fazer aliança com o PT, agora tem posicionamentos de extrema-direita, apoia o presidente Jair Bolsonaro. A gente viu ali, inclusive, tentando atrair o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, para que ele se candidate pelo PTB. Então, eu queria que você trouxesse para a gente esse contexto histórico dessas várias atitudes desse político tão polêmico. Carla, Yuri, Uribe, todos, muito boa tarde. Carla, estamos diante de alguém que pode parecer um senhorzinho, debilitado, doente, mas não é bem assim. Estamos diante de alguém poderoso, importante e que hoje detém o controle do PTB. Ele começou como um jovem advogado, ganhou espaço nos meios de comunicação, primeiro rádio, depois TV, viu uma oportunidade porque ele atendia ali ao povo, as pessoas que o procuravam, tornou-se parlamentar, foi crescendo. Com a morte de Vete Vargas, que tirou de Brizola, né, a sigla PTB, por isso que criou-se o PDT, né? Ele assumiu um pouquinho mais adiante o controle e hoje ele manda prender, manda soltar dentro do partido. Ele está no alto comando do partido, que detém só de recursos partidários 21 milhões de reais por ano. Eles já embolsaram, inclusive, legalmente 10 milhões. Então, um partido que tem uma boa base. Tem aproximadamente 13 segundos na televisão, que pode, na volta da coligação, eventualmente se alinhar com outro partido. Roberto Jefferson, portanto, ele, depois que denuncia o mensalão, ele próprio é preso, né, acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, é condenado na ação penal 470, essa é a primeira prisão mais significativa dele, e aí você tem razão, ele vai para a direita, para a extrema direita. É uma personagem que repete o que existe nos Estados Unidos, viu, Carla? É muito comum isso lá, personagens assim, protagonistas de uma política mais de extrema direita, mais agressiva, ligada a armas e a denúncias. Esse ano mesmo, ele disse que estava lutando contra o Estado totalitário, opressor, comunista, marxista, imoral e satanista. Expressões dele. Carla, Yuri e Uribe, nós podemos pensar tudo, somos livres para pensar.
100%. Já para falar, você tem que reduzir um pouco o seu espectro, você pode ser processado. E quando você parte para ação, aí sim você passa a ser responsabilizado. E ele está sendo agora denunciado pelas ações que, teoricamente, ele é suspeito de fazê-las ou de liderar e integrar grupos que, através das mídias sociais, digitais e que se chama de milícias digitais, estariam trabalhando contra o Estado de Direito. Aí entramos num outro complicador. Tem uma série muito conhecida na televisão chamada Homeland, que já está na sua 8ª edição. Uma delas é inteiramente dedicada a uma personagem exatamente igual. Mora fora do grande centro, trabalha pelas redes sociais contra o establishment, pela direita e deu no que deu. Acabou lá, no caso, uma tragédia. É o que está acontecendo, uma tragédia política para Roberto Jefferson nesse momento. E quando é preso, alega a fragilidade da saúde e que não pode permanecer na prisão e pede prisão domiciliar. A gente conhece bem.